De volta com Dia a Dia Rural do Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil, agora para a Conversa Franca. Finalmente sai a nossa Conversa Franca sobre o plantio direto. É que eu estou tentando marcar faz tempo. Hoje nós temos a professora visitante da Universidade Federal de Santa Catarina e Direito, secretária na Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto, a Marie-Louise Carolina Bartz. Oi, Marie-Louise, tudo bem? Olá, Otávio. Bom dia, tudo bem? Para francesar tudo, poderia ser, desculpa a brincadeira, Marie-Louise Carol Bartz. Né? Deixa eu Obri- ser uma Maria. ou se for brasileirar tudo, Maria Luísa Carolina Bartz. Né? Desculpa a brincadeira aí. Obrigado pela participação. É que eu estou desde 23, que foi o segundo ano do dia de comemoração, né, da data do 50 anos do plantio direto. A data foi criada há 2 anos. Estou tentando marcar a entrevista, uma hora não dá certo, por isso uma hora dá por aqui. Agora, finalmente deu. Mas é legal porque a história do plantio direto é uma história que vira completamente, eu vou fazer um resuminho aqui e depois você, como especialista, pode dar continuidade. Vira completamente o processo de produção agrícola no Brasil, porque nós herdamos aí dos europeus o hábito de gradear, de arar a terra, de remover a terra e mexer com a terra. E o nosso solo é um solo novo. Você mexe nele desse jeito, ele começa a ter uma série de problemas. E eu me lembro lá na minha infância, em Marília, no interior de São Paulo, que muito se falava sobre os... Marília tem uma terra arenosa, inclusive, mais arenosa até que outras regiões. Muito se falava da erosão. Olha o que a erosão está fazendo, está levando tudo, a terra para o rio, está assoreando o rio, já tiraram a mata ciliar para o gado beber e tal, pá. Aí o alemão maluco ali, acho que é Rolândia, né? No Paraná. Ele não Rolândia. Rolândia, como ele era conhecido, o Chico Graziano escreveu um artigo muito bonito no dia 23, bem bacana, no Poder 360. E foi daí que eu tirei a ideia de fazer. E o alemão maluco lá falou, eu não aguento mais isso, eu não concordo com isso. E aí o alemão maluco falou, eu vou cortar e vou deixar. E começou a deixar a palhada e isso trouxe uma solução fantástica, porque a palhada mantém a umidade do solo, segura a erosão, não deixa o solo exposto à alta radiação do sol e nem ao frio intenso, preserva micronutrientes, microbactérias, etc, etc e tal. Bom, aí eu até mandei, depois eu fiz uma coluna para a Band News FM, mandei para um amigo que tem um restaurante alemão aqui em São Paulo, ele é catarinense, e aí ele falou, o meu avô conheceu lá, os meus parentes lá no Paraná, eu sou de Santa Catarina, mas meus parentes eram vizinhos dele. E ele realmente revolucionou esse negócio. Ele até brincou. Que venham outros alemães malucos, com ideias maravilhosas. Né? É fantástico, né? O que o plantio direto fez. E daí uma série de consequências com tudo que a gente produz e como produz hoje na agricultura brasileira. Agora é com você. Comigo. Pois, eu não sei se você ligou os nomes, mas o alemão maluco é o meu pai, né, Otávio? Exatamente, é o Ele Bartz. foi, ele foi o Agora é que eu cara. associei, é o Bartz, é isso mesmo. Eu sou a filha do alemão louco que começou tudo isso, né? Que venham outros loucos. E exato, e que venham mais, né? E é graças a essa teimosia e insistência do meu pai ali na década de 70, que hoje, na verdade, a gente já diz o contrário. É louco quem não faz o plantio direto, né? Isso. Mas é interessante ressaltar, Otávio, que o plantio direto também, ele teve uma evolução, né? E para que a gente tenha todos esses benefícios que uma parte você citou, a gente precisa estar atento a isso, né? E apesar de você ter comentado, falei, não, nas condições dos solos, nós temos solos novos, sim, nós temos solos novos, mas a gente tem uma heterogeneidade gigantesca de solos no Brasil, né? Os solos arenosos, que já são solos mais intemperizados, pouco férteis, e solos novos, solos antigos, a gente tem de tudo que é situação. E a gente tem condições, com a evolução do plantio direto, em adotar boas práticas agrícolas. Oi, é Tá, que... posso continuar? Pode continuar. É que alguém falou numa hora errada aqui no meu ponto e acabou cortando a comunicação. Pode continuar a história.
E justamente a inquietação foi por causa do processo de erosão, que a nossa condição climática tropical e subtropical, ela é diferente da europeia, né? As chuvas vêm em quantidade muito grande quando o solo está desprotegido, independente se ele é dos mais férteis ou dos menos férteis, vai tudo embora com a erosão. E essa foi a inquietação do meu pai e de outros agricultores ali na década de 70, né? E foi por isso que eles começaram. Começou com plantio direto, que essa técnica meu pai conheceu nos Estados Unidos, com o pioneiro, o Harry Young Jr., que era um pioneiro que já praticava há 10 anos o plantio direto, que chamavam de no-till, no-tillage, não preparo, e trouxe isso para o Brasil, que ele falou, isso é a solução para a gente parar de ter, né, erosão, evitar pelo menos que esse processo seja tão extremo. E é legal de contar também para o público que né, o plantio direto, ele veio de baixo para cima, ele veio dos agricultores para pesquisa, para os técnicos, para as máquinas, para as empresas de insumos e de maquinários, porque daí teve que todo mundo começar a se unir, se juntar para esse sistema ele começar a ser implementado. E naqueles primeiros 10 anos ali, ainda na década de 70, eles perceberam que não bastava só a palhada ali, né? O plantar em cima do resto vegetal. E é quando a gente diz que, né, com informações trazidas pela pesquisa, com principalmente as culturas de cobertura e a rotação de culturas, é que o plantio direto evoluiu para o nosso sistema plantio direto, que tem 3 princípios, Otávio, que precisam ser cumpridos, que a mínima mobilização, né, o que já diziam, é só tentar revolver na linha do plantio quando é necessário, porque a gente já consegue também aplicar para culturas perenes hoje. A manutenção permanente da cobertura do solo, então lá no início se falava palha, 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 plantio direto na palha, né, tudo. E hoje a gente já diz, cara, se o agricultor conseguir deixar plantas crescendo o ano inteiro para ter sistema radicular, ter essas raízes interagindo com a micro-organismos, microfauna, mesofauna, macrofauna, que são os organismos que eu estudo, né, a biodiversidade do solo, e sou especialista em minhocas, essa é a melhor solução. E o terceiro item, e um dos um pouco mais problemáticos, porque ainda os agricultores têm uma dificuldade de reconhecer os benefícios que vêm a médio e longo prazo, que é a rotação e diversificação de culturas, incluindo as culturas de cobertura. As culturas de cobertura, elas não vão trazer um retorno imediato financeiro, porque elas não são colhidas, porque não é essa a intenção, né? É que elas fiquem, permaneçam no solo para alimentar e proteger e alimentar toda a biodiversidade que vai trabalhar nos aspectos químicos e físicos do solo, que vai acumular nutriente, acumular matéria orgânica, sequestro de carbono, né, infiltração da água, o solo ele fica mais estruturado, ele vira uma esponja, a gente aumenta a permeabilidade da água, retém água no perfil, e quanto mais profundo esse sistema, né, com a diversificação de raízes e plantas que a gente usa, mais eficiente. E esse sistema plantio direto, que é nosso, genuinamente brasileiro, ele é considerado pela FAO desde 2000 como um modelo de agricultura a ser seguido pelo mundo, né? Então, a gente, além de ter revolucionado o nosso país, temos ainda muita tarefa de casa para fazer, né? A gente tem áreas ainda de convencional para serem convertidas em sistema plantio direto, e mesmo a nossa área nacional, que está em torno de 50 milhões de hectares de culturas temporárias e também de integração lavoura-pecuária, que menos de 10, 8% são sistema. Então, a gente precisa transformar isso ainda para ter a plenitude de todos os benefícios, não só para o solo, porque isso vai ecoando para todo o ambiente, né? Para todo o ecossistema no entorno, porque isso vai influenciar nas águas e, consequentemente, isso tudo influencia também em nós, seres humanos, que a gente está habitando no sistema, né? Em todo o ambiente. Tem só 50 anos. Vamos, 52, já 2 anos de comemoração. Tem 50 anos. A Embrapa tem 52 ou 53. E, como você disse, foi uma coisa que nasceu dos agricultores e depois as instituições de pesquisa, a Embrapa, inclusive, foram estudar para criar normas e técnicas que melhorassem ainda mais, como você descreveu nessa história. E seu pai, que era o Herbert Bartz, né? Seu pai é o Herbert Bartz, ele mais arrumou adeptos, ele, o Frank Dijkstra e o Manuel Nono Pereira fundaram o Clube da Minhoca.
A minhoca que é fundamental aí na adubação da terra. É uma história bonita, hein? E é uma história que cresce, porque hoje a integração lavoura-pecuária, manter a palhada, ou então os próprios cultivos de proteção do solo para não deixar a terra nua hoje, fazem parte dessa história da evolução do plantio direto. Semana passada mesmo eu conversei com um técnico aqui da Embrapa Cerrado, se eu não me engano, e ele me falou dos processos que a Embrapa está pesquisando para transformar as culturas de proteção do solo, de cobertura, em plantas de serviço, não plantas de cobertura, mas plantas de serviço, ou seja, contribuindo ainda mais para um solo mais rico, porque isso vai ficar, essa palhada vai ficar no solo, depois de cortada. Então, na verdade, você vai ter uma agricultura que também vai ajudar a fazer o plantio direto. Serão as plantas de serviço, algumas, inclusive, ajudando a combater nematóides. Fantástico, né? Isso num trabalho com a Universidade da Flórida. Particularmente, Otávio, para mim é novos nomes para as coisas que já existem, né? Para talvez o termo planta de serviço é para ter um convencimento maior dos agricultores do benefício que essas culturas de cobertura trazem, né? Porque não é cobertura só para proteger o solo, né? Porque isso vai muito além, né? Então, assim, mas o sistema está evoluindo, né? E realmente o advento dos sistemas de integração lavoura-pecuária, principalmente quando a gente vai para a região do Cerrado, né, e mesmo mais para a região tropical, transições da floresta amazônica, tudo, o clima ele é muito dinâmico, então não fica essa palhada, né? Então esses sistemas que entram muitas gramíneas, que são um pouco mais perenes, está conseguindo viabilizar que os agricultores cuidem mais do solo nessas regiões que a atividade ela é mais rápida, mais eficiente, então degrada tudo muito rápido pelas condições climáticas de umidade e de calor, né? Só para a gente assim, fechar. Uma curiosidadezinha só. O meu pai ele é catarinense também, tá? Ele é nascido em Rio do Sul, criado na Alemanha e depois se estabeleceu aqui em Rolândia. Então, Rio do Sul é a capital da cebola em Santa Catarina, não é isso? Eu acho que sim, acho que sim. Esse meu amigo que tem um restaurante muito famoso alemão aqui em São Paulo, eu estive lá inclusive umas 3 semanas atrás, ele é lá dessa região aí e a família conheceu aí, foram vizinhos aí e conheceram. Enfim, eu não lembro o sobrenome dele aqui agora, mas, enfim, a história... E falar com você, que faz parte dessa história, é uma coisa muito bacana, porque você é a memória viva aí de tudo isso que aconteceu e de tudo isso que se transformou em realidade. Enquanto o pessoal vai tentando refazer o contato com a Marie-Louise, eu vou aqui segurando com algumas informações. Portanto, o plantio direto chegou para ficar, ele evolui e a gente está conseguindo aí refazer o sinal? E aí, conseguimos? Não consegue refazer o sinal? É uma pena porque a conversa estava muito boa e a Marie-Louise é muito simpática e tem muitas informações para acrescentar para a gente sobre o plantio direto. Mas enquanto vocês tentam se reconectar, a gente volta depois da reportagem ou não. Quero agradecer a Marie-Louise, que é filha do Sr. Herbert Bartz, que foi quem é considerado o pai do plantio direto, né? Quem começou a fazer o plantio direto pela primeira vez no Brasil. Se conseguir refazer, a gente dá um tchau para ela depois